Bem-vindos a mais um módulo do nosso treinamento de inteligência emocional. Espero que vocês estejam ansiosos, papel e caneta em mãos, porque nós vamos começar com muito conteúdo. Bom, eu quero começar contando uma história de um menino que nasceu com um problema. Esse menino tinha uma pequena paralisia facial, onde metade da sua face era um pouquinho assimétrica. E por essa assimetria, por essa paralisia, essa pessoa não conseguia falar direito, a sua voz saía de modo arrastado, a comunicação era muito difícil. É claro que isso traz uma série de traumas para essa criança na sua vida adulta, na sua adolescência, de preconceitos, entre outras coisas. Mas o que eu quero mostrar para você é que é possível. O que eu quero provar para você é que não existem problemas que são capazes de deter aqueles que estão determinados a alcançar o sucesso. Esse menino cresceu, virou adolescente, virou jovem, chegou na sua vida adulta, estava passando por bastante dificuldade, bastantes necessidades, não por conta da paralisia, mas também por conta das escolhas que ele fez ao decorrer da sua vida. Uma origem muito simples, uma origem pobre, com pais que eram imigrantes, e ele relata que nessa fase da vida ele morava dentro de um apartamento que, sem ele precisar dar apenas um passo sequer, ele conseguia abrir a porta, fechar a porta, abrir a janela, fechar a janela e a sua cama no meio. Talvez essa seja a realidade de muitos brasileiros, talvez nós já passamos por isso também, e nós já experimentamos grandes coisas. E se você ainda não experimentou, você pode sim experimentar. Esse homem muito desmotivado, muito cansado com muitas coisas, mas ele nunca deixou os seus sonhos morrerem. Ele estava passando por uma crise de separação em seu casamento. Existem relatos que esse homem chegou até a dormir na rua alguns dias e não estava fácil para ele. Estava tão difícil que ele relata que ele tinha um melhor amigo e esse melhor amigo era um cachorro. Esse cachorro já também não tinha mais o que comer. E para que esse cachorro não sofresse, a única decisão, a única coisa que ele tinha que fazer era vender o cachorro. Vender o cachorro porque ele também precisava de recursos financeiros para poder se alimentar. Talvez para muitas pessoas, vender o cachorro, será que de fato era um amigo? Nós vamos ver já no final da história que sim. Esse homem vendeu um cachorro por $15. Era o suficiente para o seu cachorro ter um lar e era o suficiente para ele poder comer naquela noite ou talvez no próximo dia. Esse homem, então, desiludido da vida, ele parou em um bar, em um local, e ali estava passando uma luta de boxe. Ele parou, começou a assistir essa luta de boxe e viu que aquela pessoa que apanhava muito nessa luta se identificava muito com a história dele. A vida, afinal de contas, para este homem era dura e batia muito nele. E a conclusão que ele teve no final de tudo isso, dessa história, que o sucesso não está para aqueles que conseguem bater mais, mas a vida é dura. O sucesso vem para aqueles que aguentam tomar mais porrada. Essa foi a conclusão que ele tomou vendo essa luta. Ele ficou super inspirado, porque uma pessoa que não tinha tanta experiência lutando com um gigante que tinha o cinturão, aquilo parecia insanidade, aquilo parecia talvez suicídio. E como esse homem permanecia de pé com tantas porradas que tomavam, como esse homem não baixava a sua guarda, não baixava a sua cabeça e persistia ali naquele ringue lutando, e aquilo foi de forte impacto para ele, que ele teve uma ideia. Olha que interessante, não ter dinheiro, estar com a vida destruída pode te tornar criativo. Pode ser a gota d'água que faça você levantar e mudar completamente o rumo da sua vida, aquilo que te tira da zona de conforto. E a ideia dele foi: eu vou escrever uma história. Eu vou escrever uma história baseada nessa luta, que traz um pouco da realidade do povo, do bairro onde eu moro. A minha história também se comunica muito com isso, com esse estilo. E eu vou escrever uma história. Ele começou a escrever por 1 dia, 2 dias, 3 dias, trancado. Ele não parou, ele concluiu uma história em 3 dias. Com a história pronta, em mãos, ele falou: agora eu vou para uma produtora. Eu vou para uma produtora porque eu quero vender essa história. Essa história merece estar em cartaz de cinema. Olha que sonho ousado. Uma pessoa que tinha acabado de vender o cachorro para poder se alimentar, já pensando em vender a história que ele tinha escrito. Ele não parou
com a ideia e simplesmente aquilo ficou estacionado como muitos de nós fazemos. Tenho ideia, mas não tiro do papel. Ele rapidamente escreveu todas as ideias do papel e rapidamente com um plano no papel ele saiu para comercializar. Ação! Ação! O que eu sempre falo para vocês, ação! Ele bateu na primeira produtora e a primeira produtora falou, cara, você é louco? Quem é você? Como que eu vou comprar uma história de quem não é escritor? De quem não é um roteirista? Isso não faz nem sentido, então nem parou para ouvir o que ele tinha para dizer. Ele não desistiu, ele continuou, porque ele sabia que o que vai determinar a vitória dele é quanto ele aguenta apanhar e não desistir. Ele foi para a próxima produtora. Chegando na próxima produtora, eles olharam para ele e falaram, cara, a sua história é boa, eu consigo comprar, eu tenho uma oferta para fazer. E esse homem falou, não, eu não quero vender a minha história, eu quero vender essa história, esse roteiro, mas eu quero ser ator. Eu sonho em ser ator, eu quero fazer parte disso. E o homem olhou para ele e falou, cara, é difícil eu comprar já um roteiro de quem não tem experiência, mas a gente gostou da sua história. Mas fazer com que um desconhecido estreie um filme, isso não cabe, não existe. Os filmes, para darem certo, precisam ser lançados por pessoas famosas. E até, desculpa a minha sinceridade, mas a tua fala não permite você exercer um papel como ator. Você fala arrastado, a parte da sua face é meio paralisada, então é difícil te emplacar como ator. Eu compro a tua história, mas como ator não tem como. Então ele fez uma oferta e esse homem rejeitou. Qual que é o insight que eu quero trazer disso agora, nesse momento? Quantas migalhas você tem aceito por necessidade? E você esqueceu completamente quais são os seus objetivos, a direção que você precisa tomar. E aí simplesmente vem alguém com um empreguinho e fala, tá aqui ó, essa migalhinha. Você fala, tá bom, não era isso que eu queria, mas é isso que eu preciso. E aí você aceita uma migalha e cada vez as migalhas vão tirando você da roda. Cada vez as migalhas vão minando todos os seus sonhos, fazendo com que você viva uma vida que você não queria viver, ou melhor, fazendo com que você vivesse uma vida que você nem merecia viver, porque você merece muito mais, porque você nasceu para ter vida abundante. E esse homem não aceitou migalhas, ele precisava de dinheiro para comer, mas ele sabia onde ele queria chegar, e vender um roteiro não tinha nada a ver com o teu propósito, com a tua missão. A missão dele, o sonho dele era ser um grande ator. Ele falou, eu não quero, eu abro mão da minha fome momentânea, porque o que eu quero é para a vida toda, o que eu quero construir é muito maior do que um prato de comida, o que eu quero construir é muito mais do que isso. Ele pegou sua história, colocou embaixo do braço e foi para uma próxima produtora. Chegou na próxima produtora, ele teve uma oferta então de 35 mil, ele falou não, de 100 mil, não, de 200 mil, ele falou não. Ele foi para outra produtora, 300 mil, 350 mil, ele falou, não, eu não quero vender, eu quero atuar. A produtora falou, cara, sua história é tão boa que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar você atuar, mas ao invés de 350 mil dólares, cara, 350 mil dólares equivale hoje a mais de 1,5 milhão de reais. É muito dinheiro para quem estava passando fome. E ele falou, eu não quero, eu abro mão disso porque eu sei o que eu preciso e para onde eu desejo ir e o que eu quero me tornar. Identidade. Ele tinha isso muito bem definido. E então, essa produtora ofertou 35 mil dólares. E esses 35 mil dólares contemplava o roteiro e contemplava a atuação dele. Lembrando que a produtora falou, só vamos liberar isso, viabilizar essa negociação se você garantir, junto com toda a nossa produção, que nós conseguimos colocar esse filme para rodar com menos de 1 milhão. E naquela época, todo mundo sabia que fazer um filme com menos de 1 milhão, a nível de Hollywood, seria impossível. Mas mesmo assim ele aceitou, ele falou, claro, a gente vai lutar com as armas que nós temos. E aí ele pegou esses 35 mil dólares e a primeira coisa que esse homem fez foi atrás do seu cachorro. Olha que interessante, no lugar que ele tinha encontrado o homem, onde ele efetuou a venda, ele não tinha o contato dessa pessoa. E agora ele tinha mais um desafio, era como eu faço para encontrar esse cachorro, o homem que comprou o meu cachorro. E ele foi até o local onde ele tinha vendido, e ele ficou ali naquela região esperando por dias e dias, esperando esse homem passar, até que ele encontrou esse homem passeando com o teu cachorro. Ele falou, preciso do meu cachorro de volta. O homem falou, não, esse cachorro é meu, já tenho amor, já tenho carinho por ele, eu comprei ele, ele é meu por direito. Ele falou, cara, eu estava passando por necessidade, ele contou toda a história que ele já havia contado anteriormente, mas ele precisava resgatar e ele conseguiu resgatar o seu cachorro. Aquele cachorro que ele tinha vendido por 15 dólares,
Ele pagou $15.000 e ele resgatou o teu cachorro. Ele tinha valores, sim. As atitudes mostram quem as pessoas realmente são. Ele comprou o seu cachorro, que era seu melhor amigo. E a partir disso, tudo começou a mudar. Esse homem se chama Sylvester Stallone. Esse filme que ele vendeu e que ele conseguiu atuar com muita dificuldade. Se você estuda, ele não tinha figurino, a roupa que eles usavam eram eles mesmos. As imagens que filmavam este homem correndo pelas avenidas eram gravadas de dentro de uma Kombi. Se você nota a estabilidade das câmeras, elas não haviam, elas eram câmeras que estavam na mão e as imagens são trêmulas. E assim foi lançado o primeiro filme chamado Rocky Balboa, que foi sucesso e que bateu recorde de bilheteria, que foi uma das atuações assim mais marcantes na história de Hollywood e que originou depois vários e vários filmes como Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6, Rambo 1, 2, 3 e Sylvester Stallone se tornou quem ele é devido a ele não ter desistido, devido a ele ter aguentado apanhar bastante da vida, mas ele permaneceu de pé, ele nunca desistiu. Por isso que nós temos um grande slogan que nós carregamos das nossas fardas dentro dos nossos negócios, que é: vencedores não são as pessoas que nunca erraram, vencedores são as pessoas que nunca desistiram. Qual que é o desafio que você tem para fazer hoje? Qual que é a migalha que você abre mão hoje de receber para poder viver e cumprir o teu propósito? Escreva isso agora. Qual que é a história que você tem que colocar no papel? Qual que é o teu planejamento? Qual que é o plano de negócio que você precisa fazer hoje? E colocar ele embaixo do seu braço e bater na porta das pessoas para você viabilizar. Essas pessoas podem ser parceiros, podem ser sócios, podem ser investidores, podem ser compradores. Eu não sei qual é a tua ideia e nem qual é o teu produto, mas eu sei que você precisa fazer isso hoje. E aí está a grande sacada, a diferença entre insistir e persistir. Prestem bem atenção e fixem isso, por favor. As pessoas que insistem, elas batem cabeça e elas fazem a mesma coisa o tempo todo. Elas insistem no mesmo erro o tempo todo, elas não têm uma visão esclarecida, elas não possuem estratégias. Então elas colidem com as suas barreiras e nessa colisão, ao invés de ela calcular uma nova rota, elas continuam insistindo no mesmo erro. Elas voltam pelo mesmo caminho, batem a cabeça, elas voltam pelo mesmo caminho, batem a cabeça. Ou seja, elas passam anos e anos de vida repetindo o mesmo estilo, a mesma estratégia, e é óbvio que os seus resultados sempre serão iguais. E existe uma outra camada de pessoas, que são as pessoas que persistem, e é completamente diferente de insistir, porque obstáculos existem para todo mundo. O que essas pessoas que persistem faz que é diferente daquelas que insistem? Elas, quando elas encontram as barreiras, quando elas colidem com seus obstáculos, elas não tiram o olho do seu objetivo e elas somente desviam a rota. Mas o destino é sempre o mesmo, ok? Você pode mudar a rota, o que você não pode é mudar os seus sonhos, desde que seus sonhos sejam para melhor. Aí você pode sonhar mais ou usar mais. Aí você pode. Mas aí o que as pessoas que insistem fazem? Chega uma hora que elas batem tanto a cabeça que elas falam: ok, eu desisto disso porque isso não é para mim. E elas caem vivendo uma vida medíocre. E eu não quero que você viva nesse ciclo vicioso como o cachorro que fica correndo atrás do rabo e que não sai do lugar. Como um camundongo de gaiola que fica ali naquela roda correndo sem sair do lugar. Pessoas que insistem, que não têm visão, fazem isso e vivem como camundongos. Vivem na corrida dos ratos. E não quero mais, chega. Eu quero que você não viva mais dessa maneira, chega. Você vai persistir, você vai aumentar o teu sonho e quando você colidir, você vai encontrar uma nova rota. Como o Stallone fez, quando ele recebeu o não, ele foi para uma outra produtora. Ele sabia o que ele queria, ele sabia onde ele queria chegar, mas existem caminhos diferentes que podem fazer você alcançar o seu objetivo de maneira muito mais rápida. Quando você está dirigindo o seu carro, quando você erra o seu caminho, que você está conectada com o GPS, o que é a primeira coisa que o Waze, que o GPS faz? Ele recalcula a tua rota.
mas para ele recalcular a tua rota, ele precisa saber de fato aonde você quer chegar e principalmente antes disso, aonde você está. E é exatamente isso que nós estamos fazendo nesse treinamento, definindo aonde você está, quem é você, definindo aonde você quer chegar, quais são os seus sonhos, para que a gente tenha um caminho incrível, uma jornada bela, uma jornada gostosa e prazerosa de ser vivida, ok? E é claro, dói bastante, só que não existe desenvolvimento sem dor. Não dá para você ganhar músculos se você não fazer exercícios pesados, exercícios contínuos. É suor, é dor, é músculo inflamando, é carregar peso, é dor, é fadiga, é cansaço, é mais dor, é inflamação e isso faz o seu músculo expandir. Veja bem, toda plantação ela é dolorosa, mas ela é opcional. Agora, o plantio, se você plantando ou não, ele é obrigatório. Se eu planto coisas boas, eu colho coisas boas. Se eu planto coisas ruins, eu colho coisas ruins. E se eu não planto nada, eu não colho absolutamente nada. Então, se esforce sim, porque vale a pena. Vale a pena. Dói muito menos a dor de você se esforçar hoje e fazer algo diferente do que a dor do arrependimento, de você olhar lá para trás e falar, caramba, eu devia ter feito e agora não dá mais. E aí, o que você aprendeu com essa aula de hoje? Qual foi o seu maior aprendizado? Escreva o que você precisa colocar no papel e retirar do papel quanto antes. Escreva quais são as portas que você vai bater para viabilizar os seus sonhos, os seus negócios. Escreva e qual foi o seu maior insight hoje. Beleza, pessoal? Valeu, um beijo e até a próxima aula.